tecnicamente, token é basicamente a representação digital, então nesse ambiente virtual, de um ativo ou de um direito. Legal. Então a gente coloca nessa tecnologia chamada blockchain, que a gente pode depois esmiuçar um pouquinho melhor, a representação desse ativo ou desse direito que existe no mundo real. E aí, nós utilizamos essa fragmentação através do desenvolvimento e da criação de tokens e colocamos nessa tecnologia. E por que a gente utiliza essa tecnologia? Eu acho que talvez seja uma das maiores perguntas que as pessoas têm. Porque a blockchain, que é basicamente uma tecnologia de encadeamento de blocos, como a própria tradução literal do nome sugere, ela é uma tecnologia extremamente segura. Sim. Ela confere uma confiabilidade muito grande para os participantes. Hoje, a gente vive um momento em que precisamos de intermediários, vários intermediários, ou uma autoridade central que confira essa segurança. Sim. Seja através de um cartório, seja através de um intermediário, uma instituição intermediária. E a blockchain, ela se propõe, enquanto tecnologia, a promover essa confiança necessária para as relações humanas e relações jurídicas. E aí, um exemplo que eu gosto muito de elucidar e que torna mais palatável, principalmente para as pessoas que ainda não compreenderam bem, é a da ficha de quermesse. Sim. Quando você vai numa quermesse e você, enfim, viu ali passando na barraquinha de doces e você se interessou por uma maçã do amor, o que acontece? Você vai lá no caixa, você adquire uma fichinha que é um vale maçã do amor. Sim. Quando você tá ali caminhando pela quermesse, você tá aportando nada mais, nada menos com essa ficha do que um token. Sim. Isso seria uma representação digital do quê? Você não vai ter direito para resgatar uma pamonha ou uma pipoca. Você vai resgatar o título, o ativo que está consubstanciado nele, que é a maçã do amor. E ali também não é a maçã do amor, né? Exato. Né? Então, assim, não é o ativo em si, mas é a representação dele. Não, exatamente. É muito legal. Muito legal isso. E hoje, quando você olha, né, sobre o prisma, né, vamos olhar assim, de especialista, quais seriam ali as principais vantagens dessa tokenização de ativos hoje? São diversas as vantagens. Uma delas é relativa à promoção de liquidez. Quando você tem um determinado ativo e você consegue fragmentar esse ativo, você consegue gerar algumas consequências com essa fragmentação. Então, imagina o que é muito comum, a tokenização de um precatório. Então, existem precatórios que têm um valor vultuoso, e isso, trazendo o exemplo do precatório, que somos Sim. advogados, então, às vezes, a gente acaba sendo um exemplo mais confortável. E boa parte, eu acho que das pessoas tem precatório ou conhece alguém que tem, então Sim. é algo bem familiar. Existem valores de precatório muito vultuosos. E o retorno que você consegue ter através do investimento com precatório é muito interessante. Ele supera muitas vezes alguns outros tipos de investimento conservadores. E o que acontece? Quando você pega um determinado precatório vultuoso, 5 milhões, e você fragmenta esse valor, você consegue, através do processo de tokenização, você consegue tornar, dar um ticket baixo, né? E aí vai depender da quantidade de tokens que você desenvolver para aquele mesmo valor a título de precatório, ali que está na folha de rosto. Sim. E você consegue distribuir isso para várias pessoas. O que você consegue através disso? Realizar a antecipação desse recebível. Muitas vezes, o detentor daquele crédito, daquele precatório, ele não quer esperar todo o processo, porque, enfim, ele precisa de fluxo de caixa na empresa dele, ele precisa, enfim, liquidez. Aconteceu quer comprar uma casa nova, enfim, tem algum sonho ali mais imediato que ele precisa realizar e aí ele não quer esperar, né, para ver qual o momento que vai realmente ser liberado aquele precatório. Então, ele quer realizar essa antecipação desse recebível, repassa o crédito que ele tem para outra pessoa e você consegue gerar liquidez para ele. Então, ele, com ali um deságio, recebe antecipadamente, fica muito feliz e as pessoas conseguem se expor a esse tipo de ativo. Por quê? Muitas das vezes você não tem 5 milhões para comprar um precatório, mas você gostaria de, pelo menos, ter a possibilidade de
parte do seu capital ali de investimento, do seu portfólio, da sua carteira, se expor a essa classe de ativos. Sim. E através da tokenização, você consegue, porque como existe essa fragmentação, você consegue se expor. Então, através desse processo de tokenização, isso gera uma capilaridade também. A gente torna o acesso a determinados tipos de investimento muito mais democrático. Com certeza. Então, isso é muito interessante. A gente consegue atingir outras camadas sociais que também conseguem acessar outras formas de investimento que não teriam acesso tão facilmente. Sim. Até indo nessa linha, né, e é um tema que me encanta bastante, né, a própria frente, ela utiliza muito a questão de blockchain nas suas operações, né, principalmente nas operações de FX, enfim. Hoje, olhando a questão de tokenização, olhando a questão do mercado financeiro nacional, como que você consegue ter ali a percepção de como a parte de tokenização ela consegue revolucionar o mercado financeiro? Eu tenho uma expectativa. Eu sou uma pessoa muito otimista também com relação a esse mercado. Mas eu tenho uma expectativa que, muito em breve, a gente deve vivenciar um momento em que boa parte desses ativos, todos eles vão ser tokenizados. Então, muito provavelmente, num futuro, a gente vai ver ativos, não só esses que a gente normalmente utiliza, então, duplicatas, debentures, CCBs, CPRs, que são cédulas do produto rural. Vários tipos de títulos e ativos vão estar tokenizados e vão estar navegando e sendo negociados nessa tecnologia, neste ambiente. Além disso, a gente está vivendo, e eu acho que a gente depois pode até conversar um pouquinho sobre isso, incluir em algum momento da nossa conversa, no Drex, que é um projeto do Banco Central, já está sendo utilizada, um dos escopos, né, objetivos do Drex, é também tokenizar títulos públicos federais. Legal. Então, isso é bem interessante. Títulos do Tesouro vão estar já nesse ambiente de teste de tokenização. Então, a gente caminha, sabe, Carlos, para um momento em que tudo será tokenizado, né? Esses tipos de ativo. E eu também acredito que muito em breve, isso é uma aposta pessoal, nós teremos também a nossa própria identidade tokenizada. Então, a nossa documentação, se a gente parar para pensar, quantos documentos nós temos? Muitos. Muitos. Eu tenho o RG, eu tenho a OAB, eu tenho o CPF, eu tenho o passaporte. Eu tenho muitos números para identificar que eu sou eu. Sendo que, através da tecnologia blockchain, a gente consegue também criar uma espécie de ID. Sim. Um ID único e que pode servir para todas as informações. Imagina você poder entrar num e-commerce, fazer uma negociação e você não precisar preencher um cadastro toda vez. Por quê? Você pluga através do seu token e ele já vai ter todas as suas informações. Não, e ele acaba, às vezes, até corrigindo eventuais, vamos dizer assim, falhas, né, no processo, né? A gente passou aí recentemente por um período eleitoral, né? E aí você tem que, para votar lá, né, uma das formas é você levar o título, né, eleitoral. Mas ele não tem a foto. Exato. Então você tem que complementar com um outro que tem a foto, né? Então, assim, eu vejo também que a questão desse tipo de tecnologia, ele acaba meio que ajustando esse tipo de problemática que provavelmente depois que foi lançado, foi identificado, né? Então, você reúne tudo num único lugar é fantástico, né? Exato. A gente, na Frente Corretora, a gente oferta sempre para os nossos clientes a questão obviamente, das operações cambiais, de ele plugar lá no assessor de investimento, enfim, aonde ele trabalha, até para ter aquela visão meio one-stop shop, de você ter tudo no único lugar, todas as soluções, né? Sim. E aí, nesse sentido, a frente entraria ali com o produto do câmbio para complementar produtos ali. Pela forma como você está destacando, essa tecnologia, ela seria isso, né? De você juntar tudo isso num único lugar, até para trazer muito mais inteligência, muito mais modernidade, né? Algo que me chama muito a atenção.